Bom dia, alunos e alunas. Entramos agora na segunda fase, no segundo subbloquinho da nossa sequência didática, que é Segundo Reinado, Segundo Império. Nós vamos começar a falar hoje de economia, mas eu tenho que dar alguns toques para vocês. Se vocês entraram no AVA, e eu espero que estejam entrando, nós dividimos essa parte Segundo Reinado em subblocos. O primeiro bloco é política interna. Estão lá as aulas de política interna, o conjunto de slides que eu usei, os professores no presencial estão usando outros slides, então, por favor, peçam aos professores, caso vocês queiram, os slides, que eles coloquem lá no AVA para vocês. E também um conjunto de exercícios. Esses exercícios são de preparação para a A9. Então, o de política interna abriu quando a gente deu a primeira aula de política interna e ele vai ficar no ar por 2 semanas. E depois ele vai parar. A rigor, não interessa, né, reabrir esse bloco. Então, de exercícios. Se você não fez, é porque você não quis fazer, é porque você não entra no AVA, é porque você não estava atento. Hoje, quando for ao ar a primeira aula de economia, de novo, teremos um conjunto de exercícios lá para vocês. Também ficará disponível por 2 semanas. Por favor, façam os exercícios. Treinem para a A9, porque é o momento final. A gente que ainda precisa de nota. Então, para que você fique tranquilo. E uma outra coisa, mesmo que você já tenha todos os pontos necessários, já tenha sido aprovado em História, Segundo Reinado é uma das partes do nosso conteúdo inteiro do ensino médio, que mais é chamado em concursos. Que aparece nos vestibulares, que aparece no Enem, tem aparecido muito mais no Enem, que aparece na prova das PSETs. Então, não deixem, por favor, de acompanhar as aulas, de fazer os exercícios. Logo aqui na abertura, você já vê os grãos de café e o café na xícara. Café é algo que faz parte do dia a dia dos brasileiros, mas não somente dos brasileiros. É uma bebida que se tornou extremamente popular. E a popularização desta bebida, a partir do século XVIII, mas principalmente no século XIX, vai criar as condições e as possibilidades para que o Brasil enriqueça e enriqueça com base na plantação do café. A nossa maior riqueza no século XIX, em boa parte do século XX, é o café. Então, a aula de economia, a primeira fase dela, vai falar do café. A segunda parte da aula, nós vamos falar das medidas que foram tomadas e que possibilitaram um pequeno surto industrial ou sonho de industrialização do Brasil no século XIX, ok? Então, vamos lá. O café é originário da Etiópia e a difusão do café se deu principalmente através dos árabes e dos muçulmanos. Então, o primeiro contato dos europeus com o café provavelmente foi no século XIV, talvez antes, mas a introdução do café como uma bebida que vai se tornar popular, principalmente entre os mais ricos, vai se dar a partir do século XVI, na Itália, graças aos turcos. Então, esse contato com os turcos é que vai começar a disseminar o café na Europa. No século XVIII, o café vai se tornando ainda mais popular, mas, de novo, era uma bebida restrita às elites. Vocês conseguem encontrar várias imagens da nobreza francesa, da nobreza inglesa, tomando café. Agora, essa popularização entre os grupos abastados no século XVIII vai fazer com que o plantio do café se desenvolva na América. Então, como é que o café é plantado na América? No regime de plantation, que vocês já viram no primeiro ano, viram no Ensino Fundamental 2, e que ele tem um tripé e é sempre voltado para o mercado externo. Qual é o tripé? Grande propriedade, que é o latifúndio, a monocultura e a mão de obra barata. Por que eu não estou falando escravidão? Porque a plantation existe toda nesse modelo até hoje, mas se utilizando de mão de obra assalariada. Baixos salários, baixa qualificação, mão de obra barata, porém não escravizada. Não se tem certeza de quando o café foi introduzido no Brasil.
foi no século XVIII, mas as primeiras menções ao café que nós temos, elas vão aparecer em Belém do Pará. Então, mudas de café teriam sido trazidas para Belém em 1727, por aí, e começa a plantação de café em Belém, então no norte do país. Agora, a primeira carga de café para a Europa, para Lisboa, vai sair do Maranhão em 1731. Então, começa no norte, se alastra para o nordeste. O Maranhão é muito próximo do norte do país, mas é nordeste, né? E somente posteriormente ela vai ser trazida para o Rio de Janeiro, onde ela vai ganhar maior impulso. Aqui vocês têm os grãos de café, e aqui eu coloquei, né? O café vermelhinho, maduro, o café já no seu estado, né, para ser moído e para ser consumido, e ali as florzinhas de café, que são branquinhas. O café é uma fruta, tá? E ele vai ser trazido para o Rio de Janeiro no final do século XVIII. Qual a data? Não se sabe. Algumas fontes falam em 1773, outros vão jogar para 1760, 1762, mas o fato é que foi trazido pelo desembargador Alberto Castelo Branco, ninguém precisa lembrar o nome desse homem, que vai plantar café nas suas propriedades na cidade do Rio de Janeiro e vai ceder mudas para outros conhecidos, para o convento dos Capuchinhos, enfim. Mas onde é que o café vai se expandir? Ele vai se expandir a partir de 1825 no Vale do Paraíba. Então, o Vale do Rio Paraíba, que abrange não somente o estado do Rio de Janeiro, mas também parte dos estados de São Paulo e de Minas Gerais. Então, a plantação começa no Rio de Janeiro, ali, né, no entorno, no Vale do Paraíba, perto da Serra do Mar, e vai se expandindo para Minas e São Paulo também. 1825 é quando as primeiras plantações de café começam a prosperar no Rio de Janeiro. E o café ele vai ser apelidado de ouro verde. Então, o nosso tesouro no século XVIII era o ouro, aquele minério, e no século XIX passa a ser o café. Aqui, e é importante, né? Vocês têm ali o link da fonte. Se vocês clicarem, vocês caem lá na página da Fundação Getúlio Vargas, do CPDOC. E eles têm vários gráficos de economia e de outros aspectos ligados ao Brasil durante toda a sua história. Então, o café ele vai se tornando, ao longo do século XIX, o nosso produto mais importante. E aí vocês têm, lá em 1820, o café correspondia a 18,4% das nossas exportações. Aí, café, açúcar, algodão, tabaco, borracha e os outros, né? Aí, em 1830, já pulou para 43,8%. 1840, houve um pequeno recuo. 1850, 48,8%. Aí, de novo, um recuo. E aí, chegando lá ao final do século XIX, não há mais recuo, tá? Então, quando a gente chega na década de 1880, o café correspondia a mais de 60% daquilo que era exportado. O nosso segundo produto, mais importante, tende sempre a ser o açúcar. Mas se vocês observarem ali na década de 1860, o algodão supera o açúcar. Por quê? Porque é o momento da Guerra de Secessão nos Estados Unidos. Então, como o algodão do sul dos Estados Unidos não conseguia chegar à Europa, o plantio de algodão no Brasil aumenta, porque o Brasil vai compensar, de alguma maneira, vai ocupar esse espaço deixado pelo sul dos Estados Unidos. Mas terminou a Guerra de Secessão, o algodão recua e o açúcar volta a ser o nosso segundo produto. E quando se chega lá no final do século XIX, qual outro produto que aparece ali como importante e começando a se destacar? A borracha. Segundo a Revolução Industrial, você vai ter uma demanda cada vez maior pela borracha e a gente está entrando naquilo que se chama de ciclo da borracha, que é um assunto do terceiro ano. Então, observem aí o que é importante para nós: o crescimento do café. Observem, porque isso pode aparecer numa questão de concurso
ou na própria prova, esse salto aí da produção do algodão na década de 1860, por causa da Guerra de Secessão, e depois as coisas voltam a se estabilizar. O primeiro produto é o café, o segundo produto é o açúcar. Embora se fale da história do ciclo do açúcar, veja, um ciclo tem princípio, meio e fim. Eu não sou muito favorável ao uso do termo ciclo, porque o açúcar, a cana continua sendo plantada até hoje, o café continua sendo plantado até hoje, e a cana nunca deixou de ser um produto importante na cartela de exportações brasileiras, ok? Algo que se destaca, principalmente em comparação à cana-de-açúcar, é que plantar café era bem menos custoso do que cultivar cana. E havia o cultivo de cana no Rio de Janeiro, principalmente para a produção de aguardente, na região de Campos dos Goitacazes. A aguardente do Rio de Janeiro, ela foi durante muito tempo utilizada para trocar por escravizados na África. Talvez vocês tenham visto isso lá no primeiro ano. Mas, enfim, o investimento maior, né, o maior gasto para a produção do café era com mão de obra. A mão de obra utilizada ao longo de praticamente todo o século XIX era mão de obra escravizada. Quanto tempo um pé de café levava para produzir? Entre 5 na região do Vale do Paraíba e 4 anos nas terras mais férteis, que só serão incorporadas a partir do final do século XIX, lá a partir da década de 1880, naquilo que a gente chama de Oeste Paulista e depois no Paraná, mas a gente fala disso daqui a pouco. Se você demorava, né, entre 4 e 5 anos para conseguir colher o café, em contrapartida, a vida útil daquele pé de café, ela podia ser de até 20 anos. Então você demorava entre 4 e 5 anos para poder ter sua primeira colheita, mas 20 anos você teria de uso daquela planta se você cuidasse adequadamente, se não acontecesse alguma tragédia. De onde vem o dinheiro, de onde vem o capital para o plantio do café? Vem principalmente daqueles fazendeiros e comerciantes que enriqueceram durante a presença de Dom João VI no Brasil. Então eram homens que tinham muito capital e que vão poder esperar que essas plantinhas comecem a dar fruto. Aqui nós temos um mapa da região do Vale do Paraíba, pegando o Rio de Janeiro, pegando já a parte de São Paulo, essa parte amarela foi a que foi incorporada posteriormente, e pegando ali um pedacinho de Minas Gerais, aquela região que fica próxima a Juiz de Fora, tá? Que também vai ser uma região de café, mas que no início da plantação ainda não vai estar ocupada ali pelo café, não. As primeiras lavouras de café, elas ficavam onde? Na cidade do Rio de Janeiro e na região da Baixada Fluminense, que é ali ao lado, né, da cidade do Rio de Janeiro. Mas depois elas vão migrar para a região do Vale do Paraíba, do Rio Paraíba, que vai correr ali de Campos, né? Ele vai correr para Campos, do interior para Campos. Campos dos Goitacazes não é uma região de plantio de café, é uma região de plantio de cana, como eu já falei. E a aguardente é importante nesse comércio de escravos. E aí nós temos, né, as regiões que vão florescer com o cultivo do café. Destaque para a região de Vassouras, né, a cidade de Vassouras, que vai ser um centro cafeiro super importante dessa primeira fase do plantio do café. E aí depois o café ele vai se estendendo também para São Paulo, que é aquela areazinha ali em amarelo, ok? O que favorece o plantio do café? As condições climáticas ideais, além dessas condições econômicas pré-existentes. Então, você tem um clima favorável, você tem um solo favorável, você tem um relevo favorável e isso possibilita o plantio do café. Aqui é outro gráfico lá do site da Fundação Getúlio Vargas, pegando a fortuna de um senhor específico do café, né, o Barão de Vassouras, e como é que a fortuna dele era dividida, né, ao longo aí desse século XIX, né, desse momento aí de plantio do café. Boa parte da fortuna desse senhor não vinha do café, embora o café representasse 27,9% da sua riqueza. Boa parte da riqueza que ele tinha vinha dos escravizados que ele possuía, então 46,9%.
Então você tem aí, né, a riqueza desse homem dividida entre terra, o café, convertido em sacas e convertido em dinheiro, os escravizados, os animais do pasto e as terras que ele possuía, tá? E aí a produção média de café ao longo do século XIX, década a década, tá? Quando vocês pegarem os slides, vocês conseguem visualizar ali de forma melhor, ou se vocês entrarem no site da Fundação Getúlio Vargas, vocês conseguem visualizar bem esse gráfico. Podem ampliar na tela do computador de vocês. Para plantar café, né, você não precisava de grandes técnicas. Desmatava-se a terra, plantavam-se as mudas, enquanto essas mudas cresciam entre os próprios pezinhos de café, normalmente se plantava outra coisa, alimentos, né, que eram vendidos enquanto essas mudas de café não cresciam, não se desenvolviam, não amadureciam. A colheita era feita manualmente, você não precisava de ferramentas especiais. O plantio também era feito com ferramentas comuns, as mais baratas possíveis. Depois os grãos eram colocados em terreiros para secar, e aí ele era beneficiado em máquinas que eram movidas a água, e entre os mais pobres poderia ser movido inclusive a tração humana. Então, para produzir café, era relativamente barato e relativamente simples. Um outro fator importante, como é que esse café chegava ao porto? Como é que iria ser vendido? A princípio, ele era levado no lombo de mulas. E aí, se a gente observa a expansão das ferrovias no Brasil durante o século XIX, vocês vão perceber que as regiões onde havia café serão particularmente beneficiadas pelas construções de ferrovias. Muitas vezes, essas ferrovias eram patrocinadas, inclusive, parcialmente, com o dinheiro dos plantadores. Então, os plantadores também investiam em ações dessas companhias ferroviárias, até porque era interessante para eles ter os trens para levar a sua carga até o porto. Tá? Então, a maioria das ferrovias vai estar nas regiões onde você tem café e elas vão se expandindo aí depois por motivos diversos ao longo do século XIX e início do século XX. E se vocês observam o gráfico, que também é da Fundação Getúlio Vargas, vocês veem que entre 1929 e entre 2010, a nossa malha ferroviária diminuiu. Porque, infelizmente, é preciso ressaltar isso, a partir da década de 20 do século passado, houve uma preferência, uma predileção no Brasil por parte daqueles que tinham poder de decisão e mando pelo transporte rodoviário. Então, o último presidente da República Velha, que é a República do Café com Leite, Washington Luiz, ele dizia: governar é abrir estradas. Aí depois, quando a gente chega na década de 1950, com Juscelino Kubitschek, nós temos toda uma ênfase na entrada das montadoras de veículos aqui no Brasil. E aí o trem vai ficando para trás. E o transporte ferroviário, ele é um dos mais importantes em vários países do mundo. Um dos mais seguros, mais barato que o transporte rodoviário, mas foi uma escolha de desenvolvimento feita pelo Brasil no século XX, ok? E que pode ser revertida, basta vontade política. Muito bem. No início, a plantação do café estava principalmente no Vale do Paraíba. Eram esses fazendeiros, né, que vão dar o apoio principal para a sustentação do império. A gente viu na aula de política interna a importância desses fazendeiros durante o Segundo Reinado. Eram eles que compunham as fileiras do Partido Conservador, em especial, mas também do Partido Liberal. Eram eles que definiam as políticas públicas para o Brasil. Então, entre 1830 e 1880, o café vai estar principalmente no Vale do Paraíba. Mas, a partir da década de 1880, um pouquinho antes até, nós vamos ter a expansão do café para o São Paulo. E aí, qual o porto que é mais próximo? Não é mais o Porto do Rio de Janeiro, é o Porto de Santos. Então, aqui uma foto do Porto de Santos.
do Marc Ferrez, que é um fotógrafo francês que vai fazer muitas fotografias do Brasil durante o Segundo Reinado, um fotógrafo super importante. Ele vai fotografar plantações de café, fazendas, o Porto de Santos, enfim. E o Porto de Santos, que era um porto acanhado até então, ele vai se expandir. Uma outra questão, que a gente vai falar com mais cuidado em uma aula próxima, não nas aulas de economia, é que essa expansão para o oeste paulista e depois ainda mais para o Paraná vai gerar uma nova necessidade de mão de obra. E como você tem a partir de 1850 a proibição do tráfico negreiro e o combate efetivo ao tráfico negreiro da África para o Brasil, você vai defender somente dos escravizados que já estão aqui e que não eram suficientes. E aí, claro, começa-se a se discutir de forma séria, porque você já tinha imigração antes, as políticas de imigração para atender às necessidades do café, principalmente. E aqui um texto, né, do site que fala, né, do Porto de Santos. A exportação de café pelo Porto de Santos foi responsável pelo notável desenvolvimento da cidade na virada do século XIX para o século XX. Basta observar o crescimento demográfico registrado. Atenção! Em 1872, a população local era de 9.151 habitantes. Então, uma cidade muito pequena. Em 1913, 41 anos depois, multiplicou-se por 10 e atingiu 88.967 pessoas. Tudo isso foi causado pelo café, produzido no interior paulista e escoado para o Porto de Santos pela estrada de ferro Santos-Jundiaí, inaugurada em 1867. Então, você vai ter, né, o desenvolvimento do café em São Paulo, também tornando o Porto de Santos um porto importante. E quando eu dei a aula para vocês sobre a abertura dos portos, eu falei, olha, o Porto de Santos não estava incluído entre aqueles portos que podiam, né, ter liberdade total de comércio, porque o Porto de Santos nem era um porto relevante. Agora ele é. E ele só vai se tornar graças ao café, ok? Aqui, um mapa da expansão da lavoura cafeeira. Então, ó, até 1850, em laranja, é o Rio de Janeiro, já pegando a região do Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro. Entre 1850 e 1900, nós temos o café se expandindo pelo Vale do Paraíba, o que restava do Rio de Janeiro, por Minas Gerais, aí vocês veem aqui a região ali de Juiz de Fora, Muriaé, Leopoldina, que não está marcado, se tornam regiões cafeeiras nesse momento também, e parte de São Paulo. E aí, em roxo, o incorporado a partir de 1900 até 1950, pegando o que restava do Oeste Paulista, porque o 3 ali, que é a região de Campinas, a cidade de Campinas, que é onde está a SpaceX. Campinas é chamado de Oeste Velho, que é a primeira região do Oeste Paulista a ser incorporada, ela vai ser incorporada cedo, e nós temos, né, as regiões que faltavam de São Paulo e do norte do Paraná, sendo incorporadas posteriormente. E aí outras regiões viriam ainda a ter a plantação de café ao longo do século XX, mas isso não interessa para a gente. Então começa no Rio de Janeiro, principalmente no Vale do Paraíba, pega o Vale do Paraíba inteiro, arrastando aí partes de São Paulo, Minas Gerais, depois você estende para a primeira parte do Oeste Paulista, Campinas e região, e posteriormente você vai estendendo para regiões do Espírito Santo e do Paraná, ok? O perfil do Oeste Paulista era um pouco diferente daquele que nós tínhamos na região do Vale do Paraíba. Então, que regiões que a gente está falando quando a gente fala de Oeste Paulista durante o Segundo Império? Região de Campinas, de Mogi Guaçu, de Ribeirão Preto. Uma característica importante da região, a região tinha um solo que era excepcionalmente fértil, então isso fez com que aquele tempo, que era de 5 anos, para que o pé de café estivesse pronto para a primeira colheita, ele fosse reduzido em meses ou até em 1 ano, tá? É dessa região que nós temos a chamada terra roxa, né, que vem da decomposição de rochas vulcânicas. Agora, uma coisa engraçada, curiosa, né? O roxo
E aí você olha, terra roxa, mas essa terra é vermelha. Por quê? Porque ela é terra roxa porque vem do rosso, do rossa, do italiano, do vermelho. Então, os italianos que vêm, os imigrantes, eles chamam aquela terra de terra rossa, e os brasileiros entenderam como terra roxa. E aí a terra que era roça de vermelho, que tinha que ser chamada de terra vermelha, ou barro vermelho, ela fica sendo chamada nos livros de história, de geografia, enfim, de terra roxa. Entrou, né, como categoria, embora fosse simplesmente uma confusão linguística. E até é curioso isso, porque, por exemplo, havia problemas de tradução até em livros de história. Vocês, ano passado, quando vocês viram a Cruzada, a Terceira Cruzada, o imperador Frederico Barba Ruiva, imperador do Sacro Império Romano Germânico. Frederico Barba Ruiva aparecia em alguns livros de história quando eu era da idade de vocês, quando eu era adolescente, criança, como Federico Barba Roxa, porque era uma tradução feita a partir de livros italianos, lembrando que o Sacro Império pegava a Itália, em que escreviam que ele era Barba Rossa, e aí traduziam, ao invés de Barba Ruiva ou Barba Vermelha, como Barba Roxa. Só uma curiosidade. Então, esses solos eles eram mais férteis, e nessas regiões você já vai ter a introdução de outras formas de trabalho. Em conjunto com a escravidão negra, você vai ter, por exemplo, a presença dos imigrantes ou a presença de negros que trabalhavam em regime de parceria com os donos da terra. Então, o perfil do fazendeiro do Oeste Paulista, ele é menos conservador. Ele é muito mais capitalista, num sentido mais amplo, do que aqueles que eram os barões do café, do Vale do Paraíba, que tinham um perfil tradicional, que exploravam a terra ao máximo, abandonavam a terra e iam em busca de novas terras, que não acreditavam na possibilidade da sobrevivência do café sem a mão de obra escravizada. Por conta, e a gente até já tocou nisso, do Oeste Paulista, o Porto de Santos ele vai se projetar e nós vamos ter a construção de várias ferrovias, como a ferrovia Santos-Jundiaí, a Ituana, que pegava de Itu a Campinas, a Mogiana, a Sorocabana. Então, você tem a expansão dessa malha ferroviária no interior de São Paulo, que vai ser importante tanto para levar o café para o porto, quanto para trazer maquinário, trazer mão de obra, e também no transporte da população em geral. Ok? Importantíssimo, o nosso café rende lucros, dividendos para os fazendeiros, porque há demanda para eles. Aqui é uma propaganda do Café do Brasil, então Café do Brasil, nenhum café superior a este, francês. Ali do outro lado, uma ilustração de uma revista brasileira de 1909, mostrando o consumo do café do Brasil nas ruas de Paris, ali um bar, e não é nem entre pessoas ricas, é uma venda de café ali feita no meio da rua, não é um café refinado, como sugere a propaganda aqui do lado. E eu vou ler para vocês porque em 2016 houve uma questão do Enem em que aparecia essa ilustração da revista Ilustração Brasileira e aparecia esse texto que está aqui no meio. Uma cena franco-brasileira. Franco pelo local e os personagens. O local, que é Paris, os personagens são as pessoas do povo da grande capital. Brasileira, pelo que aí se está bebendo, café do Brasil. O letreiro diz a verdade, apregoando que esse é o melhor de todos os cafés. Então, essa página foi desenhada especialmente para a ilustração brasileira pelo senhor Tofani, desenhista do GCTU. Então, vejam bem, o café brasileiro aparece no letreiro, ali no canto, e está sendo bebido por pessoas do povo. Então, o café de bebida das elites, de bebida da nobreza, da burguesia ilustrada, na época do iluminismo, passa a ser uma bebida popular também. O café que era consumido na Europa passa também a ser consumido nos Estados Unidos, e os norte-americanos passam a ser, a partir do final do século XIX, os principais compradores do café brasileiro. Quando vocês estiverem no terceiro ano e forem ver a questão da crise de 1929, muito provavelmente essas questões serão voltadas
Perdão, essas questões voltarão a ser discutidas por vocês, ok? Aqui é um gráfico, né, que eu peguei, inclusive, da aula do slide do ano passado, do professor do Capitão Menezes, né, que ele tinha dado essa aula no ano passado, não foi dada por mim. Então, em 1854, a produção do Vale do Paraíba representava 77,5% do café que saía aqui do Brasil. Na mesma época, o Oeste Paulista, aí você vai lá, mas professora, a senhora falou que só a partir de 1880, gente, já havia plantação de café no Oeste Paulista. Antes disso, já havia plantação de café, inclusive em outras regiões que não eram essas regiões do Vale do Paraíba. Mas o centro principal, o lugar onde você tinha a maioria das plantações, era o Vale do Paraíba. O Oeste Paulista estava começando naquele momento. Por isso que Campinas é chamado de Oeste Velho, porque as primeiras plantações de café no Oeste Paulista começaram naquela região. Representava somente 22,5%. E aí, em 1888, que é o ano da abolição da escravidão, o Vale do Paraíba representava somente 20% da produção, enquanto o Oeste Paulista ficava com os outros 80%. Vejam aí que o centro econômico ele sai do Vale do Paraíba, ele sai da mão desses barões velhos do café e vai para São Paulo. O Partido Republicano foi fundado em São Paulo. No Rio de Janeiro estavam aqueles que apoiaram mais aguerridamente a monarquia, essa nobreza aí do Vale do Paraíba. Mas há um divisor de águas. 1888 é a abolição. E nessas regiões do Vale do Paraíba, lembrem lá do esqueminha de onde vinha a riqueza de um barão do café, a escravidão ainda era forte, a escravidão ainda era mantida, e muitos desses senhores acreditavam que não haveria futuro para o Brasil sem a escravidão. E a escravidão acabou. E isso foi um grande abalo para eles, inclusive em relação ao apoio que eles faziam a Dom Pedro II. A economia cafeeira e a dinamização do capital. É o finalzinho da aula já. Então, vejam bem. Capital físico, capital humano, capital intelectual. A gente geralmente não associa o café à industrialização no Brasil, à modernização do Brasil. Porém, os excedentes do café, principalmente em São Paulo, foram direcionados para além do café. Então, você vai ter a mecanização da plantação do café. A mecanização, sim. No início era muito barato plantar café, mas começam a se desenvolver máquinas que podem ajudar, principalmente no beneficiamento do café. E esse maquinário, ele vem do exterior, ele não é produzido aqui. E ele chega de trem ao interior do Brasil, ao interior de São Paulo. Nós vamos ter o aperfeiçoamento da mão de obra ligada ao café. E também teremos o investimento, por exemplo, em indústria, o investimento em escolas, em faculdades. A primeira universidade nasce em São Paulo, não é à toa, a USP. São capitais dessas elites locais que vão ser reinvestidos também na educação em outras áreas. Isso quer dizer que eles eram progressistas, eles eram bons? Não necessariamente, mas eles percebiam, principalmente esses fazendeiros de São Paulo, oportunidades de investimento de capital e oportunidades para o desenvolvimento do país. Não é? Dinheiro parado não gera dividendo, dinheiro investido pode gerar sim. Tá? Então, eles vão comprar ações em banco, vai se tornar quase que uma regra entre esses barões do café, entre esses senhores do café de São Paulo, a construção de palacetes na capital. Então, a Avenida Paulista, que hoje é toda cheia de arranha-céus, ela era um lugar o quê? De moradia de gente rica, de moradia desses barões do café. Não somente ali, né? Outras regiões próximas também terão esses palacetes, mas a Avenida Paulista surge para isso. Vão investir na construção de monumentos, de instituições de ensino, de indústrias. Abrir uma indústria, uma fábrica, no final do século XIX, no início do século XX, também era muito barato. Um galpão, algumas máquinas e mão de obra que você pagava muito pouco. Mas isso vai ser um assunto muito mais para o terceiro ano. De qualquer maneira, pensem o seguinte: o café faz a riqueza do Brasil no século XIX
O café é o nosso produto principal no século XIX e até a metade do século XX. O café gera dinheiro, gera capitais que não são investidos somente em luxo, como os palacetes, mas em outras áreas que vão gerar benefícios para a sociedade de forma mais ampla. Então, a nossa aula de hoje, café, termina aqui. Na aula que vem, a gente vai falar de outras atividades, como, por exemplo, o desenvolvimento industrial. Então, é isso por hoje. Tchau, tchau para vocês.